Como todos vocês sabem, existe uma grande teoria que diz que todos os filmes da Pixar estão conectados no mesmo grande universo e contando uma única e grande história. Já fiz vídeo sobre essa teoria, tem link aqui na descrição, mas quem foi que disse que isso só serve pra Pixar? E se os filmes da DreamWorks, o mesmo estúdio que fez filmes como Shrek, Como Treinar o Seu Dragão e Madagascar, também estiver contando pra gente uma única e grande história através de seus filmes? Quer dizer, durante todo esse tempo, nós vimos os filmes da DreamWorks em uma ordem aleatória que não faz sentido, mas trocando os filmes de lugar e conectando os pontos, nós temos uma história completa se formando. Eu sou o Imaginago e sejam bem-vindos ao único canal no YouTube que te lembra que as piadas escondidas do Shrek eram extremamente inapropriadas. Eu gosto de uma briga e também de namorar. O que ele está dizendo é que gosta de drama. Nem era tão escondido assim. Prepare a sua mente porque hoje ela vai explodir. Primeiro de tudo, obviamente você vai se inscrever nesse canal aqui. Só clicar nesse botão vermelho aí, para você não perder os próximos vídeos, ativa o sininho também, que é para garantir que você vai receber notificações. Pois é, depois de muito tempo analisando todos os filmes da DreamWorks, eu cheguei à conclusão que eles podem sim se passar no mesmo universo. Por mais que seja difícil de se imaginar que os pinguins de Madagascar vivem no mesmo mundo que Como Treinar o Seu Dragão, é bem possível. Vamos primeiro definir algumas regras aqui para a teoria, tá? A número 1, os filmes bíblicos da DreamWorks não contam. José, o Rei dos Sonhos e o filme O Príncipe do Egito serão cartas descartadas aqui por mim por se passarem em um universo isolado. São filmes bíblicos e cristãos onde certamente não existem dragões ou animais falantes. Número 2, eu não vou citar todos os filmes da DreamWorks aqui, tá bom? Tirando os filmes bíblicos, tem um ou outro que não faz sentido eu citar aqui porque eles não influenciam em nada na teoria, o que não quer dizer que eles não fazem parte da teoria. Ah, tudo bem, isso é bem normal, não é nenhuma falha, não é nenhum furo nesse roteiro aqui, até porque a própria teoria da Pixar não cita todos os filmes da Pixar, o que não faz com que esses filmes não se passem na teoria da Pixar, tá entendendo? Número 3, isso aqui é só uma teoria criada por mim. Não é uma verdade absoluta, eu só tô fumando banana aqui como sempre. Talvez. Essa teoria da DreamWorks começa com a Ares, a deusa do caos. Uma entidade cujo único objetivo é ver o circo pegar fogo. Na verdade, o objetivo dela é botar fogo no circo e depois assistir ele queimar. Assim como na teoria da Pixar, em que a Boo de Monstros S.A. é culpada por tudo o que acontece no universo da teoria, nessa teoria da DreamWorks, a culpa é toda da deusa Hera. Bom, diferentemente da teoria da Pixar, que basicamente se iniciou quando o nosso mundo normal foi afetado pela magia de uma bruxa, o universo dessa minha teoria da DreamWorks já possui magia como base, como parte natural do universo. Talvez possa vir um filme aí no futuro explicar a origem dessa magia. Mas por enquanto, pelo material que nós temos aqui, o universo da DreamWorks já possui magia e não tem explicação de origem. Coisas mágicas e criaturas que deveriam ser mitológicas naturalmente existem nesse planeta que é bem parecido com o nosso. Bom, o primeiro filme dessa grande linha do tempo é o Skrulls. O Skrulls se passa na era pré-histórica e podemos ver os seres humanos desenvolvendo a sua inteligência. O interessante é que alguns animais estranhos oriundos desse universo mágico da DreamWorks também aparentam estar desenvolvendo uma certa inteligência. E os seres humanos têm medo desses animais. Essa é uma ideia que claramente está sendo mostrada no filme. Bom, milhares de anos depois de os Skrulls acontecer, várias criaturas mágicas continuaram aparecendo. Chegamos então no período do próximo filme dessa teoria, Shrek. Aqui podemos perceber que claramente os seres humanos, a partir do medo que eles sentiam pelos animais ou criaturas mágicas, resolveram aprisioná-los para manter uma espécie de controle. No primeiro filme do Shrek, literalmente diz que ser uma criatura mágica ou animal mágico é crime. Como Treinar o Seu Dragão. Algum tempo depois, os seres humanos continuaram caçando essas criaturas mágicas por conta do medo que eles tinham lá em os Skrulls, inclusive os dragões. Na verdade, o universo de Como Treinar o Seu Dragão é muito limitado pelo conhecimento limitado também dos vikings. No primeiro filme, é mostrado como eles são extremamente reclusos à sua ilha e em cada próximo filme, eles avançam um pouco mais no mundo e descobrem coisas novas. Então, esse filme Como Treinar o Seu Dragão se passa assim, depois de Shrek, mas como naquela época o mundo não era globalizado e era extremamente limitado, tudo era muito distante, tão distante. Inclusive o burro do Shrek aprendeu uma técnica diferente, né? Como engravidar seu dragão. Enfim, depois de muito tempo nessa briga aí de seres humanos e criaturas mágicas, um menino viking chamado Soluço descobriu que essas criaturas na verdade não são uma ameaça para os seres humanos. E a partir daí, a mando do próprio Soluço, eles começaram a tentar ter uma boa relação com os dragões. Claro que isso foi evoluindo para uma boa relação não apenas com os dragões, mas também com todas as outras criaturas mágicas que existem no mundo. Mas, como sempre, eu tenho certeza que todos vocês estudam bem história, sempre que uma maioria
para de reprimir uma minoria, essa minoria acaba sendo marginalizada e isolada da sociedade, porque eles não ganham nenhum tipo de apoio da maioria. Os seres humanos apenas deixaram de caçar essas criaturas mágicas, mas não fizeram nenhum esforço para incluí-las dentro da sociedade. Com isso, os animais e todas as outras criaturas mágicas foram entrando em extinção. Os dragões, inclusive, foram os primeiros a serem extintos. Centenas de anos depois, tudo de mágico que a gente conhece quase não existia mais. Ainda existiam, claro, algumas criaturas mágicas e místicas, mas não era tanto quanto antes. Tanto que, só pelo trailer de Como Treinar o Seu Dragão 3, a gente vê o Soluço claramente dizendo que os dragões desapareceram. Ele começa o trailer dizendo que quando ele era pequeno existiam dragões, mas atualmente, quando ele ficou mais velho, ele não sabe onde eles estão, porque eles foram extintos mesmo. Existiam dragões quando eu era menino. Para onde eles foram, poucos sabem. Sinbad, a lenda dos sete mares. Entediada com um planeta razoavelmente em paz, Eris, a deusa do caos, tentou criar conflitos entre os humanos para esquentar as coisas e se divertir um pouco. Mas ela acabou tendo seus planos completamente destruídos por Sinbad, que trouxe a paz de volta. Só que ela não ficou satisfeita e ela disse claramente no filme que ela era imortal e que iria continuar. Felizmente para você, eu tenho lugares para visitar, coisas para destruir e outras para roubar. A origem dos Guardiões. Esse aí eu acredito que seja um dos últimos momentos das criaturas mágicas, porque eles sumiram faz tanto tempo que agora eles fazem parte da fantasia dos seres humanos. As pessoas contam as histórias de Jack Frost, Sandman, Papai Noel e Fada do Dente como se fossem histórias inventadas, sendo que na verdade elas existiram. Então dá pra ver por esse filme aí que as criaturas mágicas que sobreviveram à extinção passaram a viver isoladas e escondidas da sociedade. Eles não vivem mais com os seres humanos. Megamente. Alguns anos depois, a fim de gerar mais discórdia que ela mesma prometeu que iria continuar fazendo, Eris, a deusa do caos, resolve destruir vários planetas da galáxia com seus poderes de deusa para que os sobreviventes fujam para o planeta Terra e entrem em conflito com os seres humanos. Um desses planetas destruídos aí é o do Megamente. Sabendo da destruição que estava por vir, os pais do Megamente o enviaram para a Terra para salvar a sua vida. A raça do Megamente era muito mais inteligente do que a dos seres humanos, obviamente, e eles possuíam uma fonte de energia chamada Quantônio. Monstros versus alienígenas. Depois que o planeta do Megamente foi destruído, um pedaço daquela fonte de energia, o Quantônio, formou um asteroide e caiu no planeta Terra. Esse foi o mesmo asteroide que transformou Susan Murphy, a protagonista do filme Monstros versus Alienígenas, em uma mulher gigante. O importante aqui é vocês lembrarem que a Eris planejou tudo isso. Ela destruiu o planeta de vários alienígenas para que eles viessem para a Terra como refugiados e entrassem em conflito direto com os seres humanos. Esses conflitos, obviamente, são vistos em Megamente, Monstros versus Alienígenas e... Cada um na sua casa. Mais uma vez a Eris falhou. Até teve um grande conflito entre os humanos e os refugiados, mas no fim de tudo ficou em paz. Megamente virou um super-herói para a humanidade, o Galaxha, o vilão de Monstros versus Alienígenas, foi destruído. E uma curiosidade, Galaxha disse lá no filme que ele destruiu o próprio planeta. Como isso não faz sentido nenhum para essa teoria, porque foi a Eris que destruiu os planetas dos alienígenas, nós temos duas opções. Ou ele estava mentindo para parecer que ele é mais ameaçador do que parece, ou a Eris manipulou o Galaxha, assim como fazia com os personagens de Sinbad para destruir o seu próprio planeta. Pode ter acontecido. Mas enfim, tudo termina em paz no filme Monstros vs Alienígenas. E no filme Cada Um na Sua Casa, que eu já citei aqui, a gente percebe que os aliens que vieram para a Terra ficaram por muito tempo escondidos para evitar conflitos. E quando foram descobertos lá no final do filme, entraram em paz com os seres humanos. Porém, as condições climáticas da Terra não eram propícias para a sobrevivência de alienígenas. E com o tempo, eles naturalmente, pela falta de condições climáticas e diversas doenças surgindo, eles acabaram deixando de se reproduzir e entraram em extinção. Morreram mesmo. Formiguinhas. Eris ficou furiosa porque mais uma vez a sua diversão durou pouco e o mundo estava relativamente em paz. Bom, agora então ela criou um novo plano. Eris percebeu que durante vários anos os animais estão sendo torturados, explorados e escravizados pelos seres humanos. Ou seja, basta um empurrãozinho divino para fazer com que os animais e seres humanos entrem em um conflito muito grande. Então Eris resolve dar um pouco mais de inteligência para as formigas, começar de baixo, especialmente para uma chamada Z. Z foi uma formiga que, com o conhecimento dado
adotado sem ele saber pela Ares, percebeu que não precisa viver no piloto automático, assim como as outras formigas dependentes do sistema. Com a inteligência que lhe foi concedida, ele resolveu trilhar o próprio caminho, se tornando um rebelde da sua espécie. A partir daí, todos os outros insetos começaram a comentar sobre aquela tal formiga que se libertou das amarras da sociedade e passou a viver livremente. Porque basicamente ele era o V de vingança para os insetos, né? Um revolucionário. O interessante é que o V de vingança é chamado no filme pelo nome V. E o nome da formiguinha era justamente Z. Coincidência? Acho que não. De inseto para inseto, a ideia de se libertar acabou chegando a todos os outros animais. E a vontade de viver as suas próprias vidas sem depender dos seres humanos começou a surgir e se espalhar, até que chegamos no filme Madagascar. Os pinguins, lá no primeiro filme do Madagascar, influenciados indiretamente por essa ideia da formiguinha lá no outro filme, comentam essa ideia com Marte, que resolve abandonar o zoológico também para se libertar. Nosso lugar não é aqui, não é natural. Isso é uma conspiração totalmente bancada. Assim como o Alex, o leão, vários animais simplesmente aceitavam o fato de que eles tinham que viver sob o domínio dos seres humanos, enjaulados. Mas os animais foram ficando cada vez mais inteligentes por conta dessa ideia revolucionária, e por vários cantos do mundo eles começaram a se rebelar contra os seres humanos. Os animais de Madagascar, por exemplo, fugiram do zoológico e espalharam essa ideia para o continente africano inteiro lá no segundo filme. A Fuga das Galinhas. Nesse filme temos um claro exemplo de que os animais estavam muito mais inteligentes do que o normal, a ponto de criarem uma revolução para fugir do galinheiro, matando um ser humano. Os Sem Floresta. Nesse ponto da história, quase todos os animais já sabem da ideia e resolvem colocá-la em prática. Agora, ao invés de viverem caçando comida pela natureza, eles resolvem roubar dos seres humanos, como faz o urso no filme. Tudo isso só aumentou o enorme conflito entre os animais e os seres humanos. Lembrando que a Ares estava assistindo tudo isso de camarote e se divertindo demais. Turbo. Aqui podemos ver que os animais já se apropriaram da cultura dos seres humanos, como a prática de esportes de corrida. B-Movie. Como as formigas foram os primeiros animais a ficarem inteligentes por conta da Ares, os outros insetos acabaram sendo também os primeiros a evoluírem e a falarem verbalmente com os seres humanos, diferente de todos os animais que vimos até agora. Nem em Madagascar, nem em A Fuga das Galinhas e nem no filme Os Sem Floresta, os animais conseguem se comunicar verbalmente e diretamente com alguém. Você repara lá em B-Movie que alguns animais ainda não concordam com toda essa ideia de revolução. Aí surge a abelha Berry, protagonista do filme, que resolve pacificar as coisas. Ao invés de viver em guerra com os seres humanos, ele propõe um tratado de paz. Ele queria que os animais fossem tratados com os mesmos direitos que os seres humanos. E depois de muito tempo insistindo, os animais finalmente conseguem o seu direito dentro da sociedade e vivem igualmente com os seres humanos. As aventuras de Peerboard e Sherman. Alguns anos se passaram e todos os animais aprenderam a falar e possuem legalmente o direito de ir e vir, assim como qualquer ser vivo deste planeta. Mas, obviamente, existiam diversos seres humanos racistas. Se os humanos já são racistas entre si, imagina com os animais. E isso não sou eu que estou inventando, não. A senhora Grunel, por exemplo, chamou o Peerboard de cachorro, o que seria uma animalfobia, que é um preconceito com os animais. Como assim? O que tem ele ser um cachorro? E se ele fosse um cachorro? Tem alguma coisa errada em ser um cachorro? Os pinguins de Madagascar. Aqui vemos que os animais estão bem mais evoluídos, né? Além de possuir armas e tecnologias de ponta, esse novo grupo de animais eram mais, digamos, extremistas. Eles queriam pôr um fim na raça humana de uma vez por todas, que eles julgavam ser uma grande ameaça. E estão errados. Após o convívio de vários anos com seres humanos racistas que não suportavam a ideia de conviverem com esses animais que eram um pouquinho mais inteligentes, a única solução que os animais encontraram era se livrar totalmente desses seres humanos para poderem se tornar os seres dominantes. Os animais, evoluídos e dotados de tecnologia, resolveram criar um vírus que fosse mortal apenas para os seres humanos e o espalhou pelo mundo inteiro através do ar. Após isso, toda a vida humana do planeta foi desaparecendo até que eles foram extintos. Kung Fu Panda. Aqui vemos que os animais dominaram completamente o planeta Terra, pelo menos a China. Eles possuem suas próprias culturas e lendas. E já que os seres humanos não são mais uma ameaça, os animais resolveram abandonar grande parte das tecnologias para viverem com menos poluição ao planeta. Obviamente eles tinham noção de existência, né? Preservar o planeta para viver nele. O mestre Hugo de Kung Fu Panda, por exemplo, pode ser, na verdade, o Verne do filme Os Sem Floresta. Tartarugas vivem aí por 150 anos, segundo Procurando Nemo, o que é tempo suficiente
suficiente para aprender a ser um mestre ancião de Kung Fu e para ir para a China também. Espanta-tubarão. Os animais marinhos, diferentes dos terrestres, resolveram evoluir cada vez mais na área tecnológica, sabe? Eles eram inteligentes também, assim como os animais lá de cima, e eles não estavam nem aí para preservar o mar. Nesse filme podemos ver que os peixes possuem televisões, videogame, lava-jato, dinheiro, entre outras coisas humanas. Mas aí é de boa, os animais marinhos conseguem viver tranquilamente com os animais terrestres partilhando o planeta. Tudo isso sem saber que foi tudo um plano orquestrado pela Ares, a deusa do caos. Gostou dessa teoria? Acha que eu tô fumando banana? Escreve aqui nos comentários pra eu saber. Clica no gostei aqui pra você me ajudar, se inscreve no canal também pra não perder os próximos vídeos. Eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça!